Rodrigo, você citou Adão e Eva, né? Realmente existem provas que Adão e Eva existiram ou são apenas figuras simbólicas? Eu posso responder isso de três maneiras. Eu Claro, posso claro. responder de uma maneira ateia, falando, não, tudo isso é conta carochinha. Eu posso responder de uma maneira teológica progressista, dizer, não, Adão e Eva é apenas um mito, é uma novela, é uma novela da criação, mas não foi daquele jeito, não existiu esse casal. Ou eu posso responder de uma maneira audaciosa, falando, não, a história bíblica é real. E eu respondo dessa terceira maneira, é real. Ah, Rodrigo, mas é fantástica demais para ser verdadeira. Bom, lembremos que o nosso mundo também, com inteligência artificial, internet, aviões que voam, carros que andam, submarino e tudo mais, esse mundo também é fantástico demais para quem viveu na Idade Média. Para quem viveu na Idade Média, o nosso mundo também é um mundo mágico. É um mundo de dragões e duendes como é que fala? E feiticeiros. E é só tecnologia. Então, o mundo do Éden pode parecer mágico para nós, assim como o nosso mundo parece mágico para quem viveu na Idade Média. É apenas uma questão de perspectiva. Agora, é curioso notar que mesmo quando você vai estudar a biologia dentro do ponto de vista evolucionista e tudo mais, você tem algumas coisas muito bem estipuladas. Todos os seres humanos que estão vivos hoje são fruto de uma única mulher chamada, que eles até deram o apelido de Eva mitocondrial. Ou seja, todos nós batemos numa mãe. Tá certo? E essa Eva mitocondrial, que é ancestral de toda a humanidade hoje, ela viveu há milhares de anos, não há milhões de anos. Tá certo? Eu não estou falando que a Eva mitocondrial prova a Eva do Gênesis, mas estou falando assim, mesmo fora da Bíblia, apenas com a ciência eu falo, não, você e todo mundo está assistindo, temos uma mesma mãe lá no fundo. Sim. Tá certo? A Eva mitocondrial, viemos do mesmo mitocôndria. Também nós temos cientistas, porque isso é uma coisa interessante de dizer, você pode ter um louco, um doido varrido, que ainda, mesmo tendo formação acadêmica, ainda acredita numa besteira. Mas não um grupo. E nós temos um grupo expressivo de cientistas que, mesmo trabalhando com biologia, química, física, matemática, dizem, não, eu acredito na historicidade do relato do Gênesis. A própria ciência moderna, hoje, tem na sua base, no seu momento de pioneirismo, cientistas que eram 100% comprometidos com a literalidade da Bíblia Sagrada. Para citar alguns, o Louis Pasteur, Nicolau Copérnico, Isaac Newton. Todos eles eram homens que acreditavam que Adão e Eva existiram e tinham um intelecto definitivamente acima da média. Então, se pessoas com um intelecto definitivamente acima da média podiam fazer ciência e acreditar que Adão e Eva existiram, por que hoje eu tenho que negar para ficar bem com os inteligentinhos, para citar o Pondé, né? Num jantar de inteligentinhos. Eu tenho um problema se eu negar a historicidade do Gênesis. Porque se eu nego a historicidade do Gênesis, então a morte, o sofrimento fez parte do plano de Deus para esse mundo. Porque até eu estava lendo um livro esses dias de teologia, onde um teólogo anglicano, famosíssimo, ele dizia, pois é, né? Temos que admitir que antes do Éden, ele até tentava resgatar uma ideia de Adão e Eva, como fez também Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin dizia que Adão e Eva podem ter existido, eles foram os primeiros exemplares do Homo sapiens sapiens. Mas esse autor, que vai na mesma linha de Teilhard de Chardin, ele dizia assim, pois é, né? John Stott, posso até citar o nome dele, John Stott. Ele diz o seguinte, pois é, mas antes de Adão e Eva, quando a gente pega as camadas geológicas, já havia a morte dos dinossauros e tudo, então nós temos que entender que a morte fazia parte dos planos de Deus para esse mundo, que Deus já criou a todo mundo morrendo. Bom, se Deus criou todo mundo morrendo, então a morte fazia parte dos planos de Deus. Aí eu já começo a fazer perguntas teológicas sérias, que Deus é esse que já colocou a morte como parte do plano dele, já criou com defeito. Segundo, se a morte já estava nos planos de Deus, então também o pecado também já estava. Não houve aquilo que Santo Agostinho chamou de pecado original, seja qual for a definição que se dê de pecado original. Se não houve pecado original, então a humanidade não tem do que ser redimida.
Se a humanidade não tem do que ser redimida, o que que eu faço com as declarações de Paulo que todos pecaram e carecem da glória de Deus? O pecado, então, é apenas algo que faz parte do nosso DNA. Desde a formação desse mundo, se Deus usou a evolução das espécies para trazer tudo à existência, então Deus também é o responsável pelo pecado, porque nós já fomos criados pecadores, nós nos tornamos. E se é assim, Deus é o responsável por toda a desgraça que acontece no mundo. E aí, para fechar essa sopa indigesta de conclusões teológicas, eu me deparo com a figura mais equivocada de todas, para minha decepção, chamada Jesus de Nazaré, porque Jesus tratou o Gênesis como história real. Quando Jesus foi falar da ética do casamento, ele falou assim, olha, eu sei que Moisés falou assim, mas não foi assim desde o início, porque quando Deus criou Adão e Eva, era assim. Quando Jesus falou sobre a vinda dele, ele comparou a vinda dele ao dilúvio, aos dias anteriores ao dilúvio. E Paulo fala que o primeiro Adão morreu e Jesus é o segundo Adão, mas se o primeiro é um mito, o segundo também é. E Jesus morreu na cruz do Calvário a troco de quê? Quando o padre lá na Igreja Católica pega a hóstia consagrada e fala assim, o corpo de Cristo, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Quando eu vou na igreja protestante e o pastor também consagra o vinho e o pão e fala assim, né? Também do mesmo modo, ao findar da ceia, ele tomou o cálice e os entregou dizendo, bebei isso em memória de mim. Sim. Porque todas as vezes que bebeis do cálice e comeis do vinho, do pão, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Tá, mas que morte é essa? Jesus, então, não morreu pelos pecados da humanidade. Cristo Redentor não existe. Ele foi apenas, no melhor das hipóteses, um mártir. Sim. Equivocado e frustrado, porque ainda morreu. E ele é equivocado mesmo, porque ele acreditava em Adão e Eva. Jesus não acreditava em evolução das espécies. Então é muita coisa que eu tenho que jogar fora. Sem contar que, por mais que seja bonitinho falar de evolucionismo e politicamente correto, tem algumas coisas que ganham ares de politicamente correto. Então, naquela época, você falar contra aquilo na época do nazismo, lá na Alemanha, você falar contra o arianismo, você estaria execrado se você fosse ensinar na Universidade de Berlim que o arianismo não existe. E hoje nós sabemos que o arianismo nunca foi etnia. Era um tronco linguístico. Mas, na época da Universidade de Berlim, os maiores intelectuais alemães, falando fluentemente alemão, que eu falei que é uma língua, né? Difícil. Estavam lá ensinando o arianismo e hierarquia dos povos. Povos primitivos, povos menos primitivos. Hoje a gente considera aquilo uma besteira, até um crime defender o nazismo. Mas naquela época era chique. Então, às vezes, eu tenho que ter a coragem de ir na contramão daquilo que está sedimentado como um establishment. E eu vou dizer para você que eu vou na contramão. Eu creio na criação da vida. Continuo acadêmico, não tem problema. Eu repito isso aqui. Eu vou na contramão do establishment. Eu creio na criação, como está no Gênesis. Eu creio que Deus é o criador do céu e da terra. Sou acadêmico, que alguns questionam, como é que ele pode ter um título de doutor pela USP e ainda falar uma bobagem dessa? Se é uma bobagem, eu estou em boa companhia, porque um homem chamado Jesus de Nazaré falou a mesma bobagem. Ele acreditava também no Éden. Eu acredito no Éden restaurado, acredito na volta de Deus, acredito que Jesus morreu pelos nossos pecados e ele voltará em breve. Então, eu sou criacionista sem nenhum problema e não estou tão em má companhia não, porque se você olhar na internet, tem uma página chamada Descent from Darwin. Se você olhar essa página, Descent from Darwin, você vai ver lá mais de 5.000 acadêmicos do mundo inteiro. Ninguém pode ter menos do que doutorado. Não pode ser só mestre, não. Tem que ter pelo menos doutorado. Em matemática, química, física, filosofia, psicologia, nas mais diferentes áreas, que escrevem esse Descent from Darwin, dizendo que eles não subscrevem a teoria da evolução das espécies de Charles Darwin. E são pessoas com titulação nas mais diferentes universidades do mundo, inclusive MIT, Cambridge, Oxford, Harvard, Yale, inclusive USP. Você sabe que eu, quando me batizei,
Muitas pessoas pensam isso. Eu escutei uma pessoa falar: ah, agora que eu me batizei, eu virei cristão ou cristã, tudo vai ser mais fácil, né? Deus vai estar comigo. Não, vai ser mais difícil. Por quê? Porque Deus vai te testar. Ele vai te testar para ver se realmente você deu o seu coração, se você realmente é cristão. Então, aí uma pastora virou para mim e falou assim: agora é mais difícil ainda, Uhum. né? Porque a pessoa fala: não, agora eu tô com Deus, eu me batizei, agora tá fácil. Cuidado. O caminho agora é um caminho de tentações, é um caminho de medo, é um caminho que você vai ter que ter coragem para enfrentar muita coisa. E aí você fala: opa, esse caminho é o mais difícil, mas é o que vale mais. Com certeza. Eu vi um vídeo esses dias na internet, a gente tem que ficar suspeitando de tudo que vê, né? Mas pelo pouco que eu sei, ele parece ser um vídeo verdadeiro. De um caso de uma mulher que ela tinha a obesidade mórbida e ela conseguiu, sem fazer bariátrica, só com regime, ela foi diminuindo lá e foi fazendo exercício. É lógico, depois tinha que fazer a operação para tirar o excesso Sim, de pele. Foi um caso assim de tremendo. E hoje ela é uma mulher toda fitness e ela tem os controles dela de alimentação e faz exercício todo dia, malha, Que legal. sabe? Toda malhada e tudo, tem o antes e o depois dela. E esse caso não é tão inédito assim, há alguns casos assim. Mas é o que você falou. A vida dela hoje deve ser mais feliz do que na época que ela estava sem poder andar com as próprias pernas. Quando ela precisava de alguém para limpar o corpo dela, porque ela não conseguia tomar um banho sozinha, ela não conseguia ir ao Exato. banheiro sozinha, ela não conseguia se limpar sozinha, ela não conseguia ir ao supermercado sozinha, e ela não conseguia nem dirigir um carro direito, porque não tinha, o tamanho dela era muito grande. Evidentemente que hoje ela está mais feliz. Mas certamente a vida dela está mais complicada. Em que sentido? Agora ela tem que ficar regrando o que ela come, se terminar com o namorado, se der uma vontade de comer uma coisa, se der um... Controlar. Ela tem que controlar coisas que antes ela não controlava. Ah, eu tô chateada. Traz um pote. Ligava lá pro fast food americano, tem muitos negócios. Aí traz pote de Häagen-Dazs lá com mais uns McDonald's, um Pizza Hut da vida e me metia bala e dá um prazer comer. Ela teve que abrir mão desse prazer. Ela teve que abrir mão de muitas coisas. Mas pergunta se é a vida anterior. Então, realmente, a pastora falou uma verdade para você. Quando você se converte, você agora não tem mais aquele corpo. Só que é interessante, até alguns que fazem essa experiência, essa transição de uma obesidade mórbida para um corpo agora mais saudável, ele tem que fazer um tratamento psicológico também, porque às vezes ele ainda tem a cabeça gordo. Exato. Então, às vezes, ele come pouco, mas ele tá frustrado, porque antes ele comia uma pizza inteira de 12 fatias, os que fizeram bariátrica, por exemplo, e às vezes agora ele come 2 fatias e já tá cheio. E dá uma angústia, porque ele queria comer a pizza toda. Cadê aquele prazer de devorar a pizza toda? Não tem. Então, quando você se converte, é a mesma coisa. Você agora não vai ter mais prazeres que antes você tinha, vai ter que dizer não para eles todos os dias. Apenas uma notinha de rodapé, a comparação que eu fiz foi apenas no sentido ilustrativo. Eu não estou querendo com isso dizer que quem é gordo não é de Deus e quem é magro é. Claro. Tá certo? Porque a gente tem que respeitar as pessoas que às vezes são gordas, mas não é porque é por falta de vergonha na cara, né? Às vezes ele é gordo, às vezes é por um problema de tireoide, às vezes é uma depressão. Sim, questão de saúde. Um câncer, às vezes. Câncer, às vezes, uma mudança, uma disfunção hormonal, a pessoa tá lá em cima da cama. Às vezes ele tem que tratar primeiro a cabeça dele. É muito fácil eu julgar vagabundo, tá comendo demais, ela para de comer. Não, às vezes a gente não sabe a dor que aquela pessoa... e a luta que ela faz para perder 20 quilos. A gente tem que respeitar isso e falar com muito respeito. Claro, com Tá certeza. certo? Mas eu também não vou cair agora no preciosismo da gordofobia, que tudo agora é gordofobia, né? Ou romantizar a gordura, lembrando que realmente é médico, gente, é ciência. Querem que eu fale de ciência? É médico, é científico. Uma pessoa gorda, ela tem menos saúde, não é um corpo saudável, ela tem que emagrecer. As funções hepáticas dela ficam comprometidas e tudo. Um médico falaria disso com propriedade. Eu não preciso ser médico para falar eu isso. apoio 100%. Né? Então, só para deixar claro que eu fiz apenas uma comparação, para não pegar um recorte aí, né? Não, pode Rodrigo ficar lá tranquilo. no Irmãos Dias Falou da... cometeu gordofobia, né? Falou que Sim. gordo não vai para o céu, que gordo não é de Deus.